Hoje é o nosso dia de apresentar o movimento abençoado da nossa igreja, meu amor. E para começar, está se aproximando a imersão Corandel, da Rede Guardiões. No dia 5 de julho, os homens estarão reunidos para um tempo separado de oração e consagração por 12 horas, das 4 da manhã até as 18h30 da noite. O check-in se inicia a partir das 4 horas da manhã, lá no campus metropolitano, em nossa sede nacional. E aqueles que não tiverem como ir até o local, sairá ônibus do Centro de Convenções Cidade Viva. Não perde tempo! Se você tem 16 anos ou mais, faça sua inscrição através do nosso app ou do Instagram, Guardiões CV. A inscrição está por apenas R$ 35. E já aproveito para compartilhar também que tivemos Festa das Águas ontem. Hoje também o curso de membresia, mas está se aproximando uma programação que também é super importante, que é a reunião amissiva, para todos que desejam servir na igreja. As reuniões acontecerão dia 26 de julho nas igrejas do Aeroclube e da Zona Sul, às 16 horas. Servir a Jesus é bom demais, é o nosso propósito como Igreja do Senhor na Terra. Faça a inscrição pelo aplicativo Igreja Cidade Viva. Lembrando que menores de idade precisam estar acompanhados por um responsável. E para as mulheres, também tem uma programação muito especial. Do dia 29 de agosto até o dia 31, acontecerá nosso amado e maravilhoso Retiro Entre Amigas. Sei que a vida é corrida, tem que dar conta do trabalho, de filho, de esposo, de mãe, de pai, de cachorro, papagaio. Mulher tem dessas de conseguir fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Digo pela linda mulher que vive ao meu lado, mas tirar um tempo para você e principalmente para o seu relacionamento com Deus deve ser primazia. Por isso, querida amiga, você que tem mais de 18 anos e nunca participou do nosso retiro, gostaria de te convidar. Acontecerá também na nossa sede nacional da Cidade Viva e as inscrições estão disponíveis no app. Não deixe para a última hora. Se você já fez um retiro, já foi abençoada, faça uma doação para abençoar a vida de outra mulher. Deus nos chama para viver algo novo nele. Te vejo lá. Eita, que já chegamos a 20 anos de história de Projeto Cidade Viva. É incrível olhar para trás e ver tudo que Deus já fez. Aqui nessa casa, que também é a nossa casa, eu e a minha família crescemos na fé. Iniciamos esse ano com o grandioso projeto que foi a construção da Arena Cidade Viva. A inauguramos na abertura da nossa Quaresma, que foi uma belíssima campanha. Milhares de pessoas se empenharam no propósito de se aproximar de Jesus, de buscar a santidade. Depois desse tempo abençoado da Quaresma, entramos no tempo de Pentecostes e recebemos o primeiro evento da nossa arena, que foi a Conferência do Espírito Santo, e foi uma bênção. E recentemente, a realização do nosso maravilhoso arraiar. Que evento especial! Nesse meio tempo, também inauguramos mais uma casa de oração, a Cidade Viva Centro Histórico. O Senhor tem cumprido a promessa e nós temos segurado com vigor o arado, trabalhando para que a reconciliação do homem com Deus, através do sacrifício de Jesus, seja ouvida, creditada e vivida. Como o ano ainda não acabou, é claro que nosso momento histórico também não. Ainda há muita coisa para contar. E nós te esperamos na semana que vem. Deus abençoe. Irmão. Agora vocês estão vivendo. Só tava vendo meus dedos. Piada preconceituosa, viu, irmão? Misericórdia. É complicado. Gente, quem tá feliz por estar na casa do Senhor? Amém. Cara, quem aqui já deu um glória a Deus bem forte? Tipo aqui, a gente fala sobre júbilo, né? Não, júbilo de glória a Deus. Mas júbilo é grito. Quem aqui já deu um grito assim, glória a Deus? Levante a mão. E quem nunca deu, levante a mão também. Então, quem nunca deu, eu vou lhe dar a oportunidade nesse momento de dar um júbilo, um grito de glória a Deus. Grite aí, glória a Deus, bem alto. Aleluia. Eu tenho certeza que pode ser mais forte. Vamos. Agora o pessoal da integração, preste atenção, pode ser que o teto caia e a gente precise ajudar os irmãos, tá? Novamente, dê um júbilo de glória ao Senhor.
Amém, glória a Deus. Gente, feliz demais por estar com vocês aqui mais uma vez. Pastor Moisés me deu a missão hoje de estar trazendo um pouco da palavra do Senhor, de estarmos aqui sendo cheios dessa palavra que transforma. Queria primeiramente agradecer, pastor, pela oportunidade, né, de estar aqui. É uma bênção. Eu tinha bastante medo, mas eu entendi que eu não preciso ter um sentido de medo, mas eu também medo, né, pastor? A gente falava que o temor é a obediência, mas também o medo, né? E tratar de uma palavra tão poderosa e tão preciosa precisa trazer medo, temor, obediência e tudo mais, né? Queria só fazer uma ressalva de um irmão que falou para mim agora, e até para João aqui. João é o responsável pelo trânsito, vai estar nesse processo de organizar. Então ele falou para mim que não fiquem preocupados. Quem quiser estacionar o seu carro lá atrás, tem uma equipe do trânsito que vai estar dando suporte a você. Você não vai ficar em insegurança. Eu vou comprar um cacetete para cada um, para eles ficarem com um cacetete na rua lá, viu, João? Então fiquem tranquilos, tá? E aí eu também dou uma sugestão que me deram agora ali, né? Quando o trânsito estiver ali, que tiver esse estacionamento lotado, vamos bolar uma plaquinha para mostrar que está lotado, para que o pessoal que venha possa ir para trás. Beleza, João? Já aguarda aí, já anota. E bênção. Quem está voltando a arraiar? Bênção. Infelizmente eu não pude ficar até o final. Peço que orem pela minha esposa. A bichinha está um pouco doente, ela estava tossindo muito ontem, né? Na verdade, essa semana foi bem complicada, né? Alguns problemas físicos, né? A Renata está doente, está com essa virose que está pegando muita gente aí. E aí as noites não têm sido dormidas de forma profunda, né? Porque ela está tossindo muito, aí a gente fica ali de lado, ela também não está dormindo bem. Então eu queria que vocês, quando estivessem orando, orassem pela vida da minha esposa, né? Ela não está bem, consequentemente eu também não estou bem, né? Mas eu tenho certeza que Deus, através da minha vida, que eu quero ser um instrumento na presença dele hoje, para poder trazer um pouco da palavra do Senhor para vocês. Tá bom? Hoje nós vamos tratar, abra sua Bíblia aí já no Evangelho de São Marcos, capítulo 16, tá certo? Evangelho de São Marcos, capítulo 16. Gente, a gente está vindo da série do Pentecostes, não é isso? Falamos ali, conhecemos um pouco mais do Espírito Santo. E aí nós chegamos ao final da série, lá em Atos 2, quando Stanley, de forma brilhante, trouxe aqui uma reflexão a respeito daquele dia, de Atos 2, onde o Espírito Santo desce sobre o povo e reveste aquele povo de poder. E aí eles são cheios, né? Entendendo que em Atos 1, Jesus diz: ei, vocês fiquem aqui, eu tenho uma missão para vocês, mas vocês vão ficar aqui até que o Espírito Santo venha sobre vocês sejam revestidos desse poder, e aí vocês vão cumprir aquilo que eu determinei para vocês, tá? E a gente saiu dessa série, terminou essa série, concluiu essa série de Pentecostes, né? E aí o pastor Zé trouxe, eu acho que no domingo retrasado, falando sobre a missão dos discípulos lá em Mateus 28, eu acho que foi em Mateus 28, justamente, que ele fala sobre a grande comissão. E pastor Moisés, domingo passado, tratou sobre semear para a eternidade. Entendendo que essa é uma missão nossa. Nós estamos aqui semeando para a eternidade, para o porvir, né? Entendendo que a recompensa não é para agora, mas é para a eternidade. Os frutos não são para agora, e pode até acontecer que nós vejamos frutos para agora, mas os frutos são para a eternidade. Então não se preocupe com as consequências desse que o Espírito Santo faz, tá bom? E hoje nós temos por tema o poder do Evangelho e a missão da igreja. Se você quiser anotar aí no seu caderno, se você quiser anotar no seu papelzinho ou na sua Bíblia aí, onde tem um espaçozinho, coloque aí o poder do Evangelho e a missão da igreja. O texto base para nós é Marcos 16 e Romanos 1. Mas vamos ler primeiramente Marcos 16. Deixa eu abrir a minha Bíblia aqui. Vou ser bem claro hoje, vou ser bem simples naquilo que vou falar para vocês, até porque depois nós temos um momento muito especial. E enquanto eu estava ali, eu sou daqueles caras que ensaiam muito, né, para tocar. Eu e Henrique, a gente passa a semana praticamente ensaiando, né, Henrique? Não ria não, Henrique. Mas enfim, eu
estava olhando os hinos que cantamos hoje, hinos de rendição, o hino dizia assim: eu me rendo, Senhor. Vento de poder, sopra em meu viver, faz teu querer em mim. E tem tudo a ver do que a gente vai falar hoje. E tem tudo a ver do que nós estamos tratando, porque se você parar para notar, o pastor Zé, na semana retrasada, falou sobre a missão da igreja. O pastor Moisés veio aqui domingo, veio missão da igreja. E hoje nós vamos falar novamente sobre a missão da igreja, a importância desse evangelho que precisa estar nos nossos corações. Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora em Marcos 16, que diz o seguinte, vamos ler todo, tá? Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado? Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde haviam o posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro. Fugiram, piamente. E não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Depois Jesus apareceu noutra forma a 2 deles, estando eles ao caminho do campo. Eles voltaram, relataram isso aos outros discípulos, mas também nestes eles não creram. Mais tarde Jesus apareceu aos 11. Enquanto eles comiam, censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. E disse-lhe Jesus: ide pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Eu queria que você repetisse isso comigo. Ide pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Depois de lhe ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que o acompanhavam. Vamos baixar nossas cabeças, vamos orar. Soberano eterno Deus e amado Pai, nós louvamos ao Senhor, Pai, porque nós temos a oportunidade de vir até esse lugar, nós temos a oportunidade de exaltar, engrandecer o Teu santo nome, Senhor. E quantas outras pessoas queriam estar aqui, Senhor, pessoas que estão agora em países perseguidos, Senhor, que não têm a oportunidade de forma clara, de forma, Senhor, expressa, exaltar o Teu santo nome, e o Senhor nos dá essa chance. O meu pedido ao Senhor, Pai, é que eu diminua e o Senhor cresça na minha vida nesta manhã, Senhor. Que não sejam as minhas palavras, que não sejam, Senhor, não seja eu, mas seja o Senhor me usando enquanto instrumento em Tuas mãos, Senhor. Que a palavra do Senhor preencha os nossos corações, Pai, e se transforme em atitudes práticas sobre as nossas vidas, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, irmãos, como eu havia falado, nós viemos da série de Pentecostes, nós tratamos um domingo retrasado sobre missão, o pastor Moisés falou domingo passado sobre semear para a eternidade, e ele me deu a missão hoje de, mais uma vez, trazer esse entendimento que nós temos uma missão a ser cumprida. Né? O Evangelho de Marcos, que foi o primeiro evangelho escrito, ele não está, aqui não está na ordem cronológica, mas ele foi o primeiro evangelho escrito, e aí Marcos aqui escreve a um povo que estava passando por um momento difícil. E para que a gente possa entender isso, eu preciso que você veja o cenário histórico que estava acontecendo. O Evangelho de Marcos foi escrito aqui durante um período de intensa perseguição aos cristãos pelo Império Romano,
que ganhou ainda mais destaque no governo de um homem chamado Nero, um imperador. Pois esse homem, simplesmente, ele acusou os cristãos, de forma fraudulenta, de forma injusta, de ter tocado fogo em uma cidade romana. Incêndio esse que durou praticamente, eu acho que 9 dias, e destruiu 1/3 daquela cidade. Então, nesse cenário, Marcos simplesmente olha para aquele povo, pois o ambiente ali era um ambiente de instabilidade social, de instabilidade política, de instabilidade emocional para os cristãos, porque estava havendo violência, eles estavam temerosos, eles estavam com medo dessa perseguição. E simplesmente Marcos escreve a esse povo, para que eles sejam de fato animados, eles possam ter ânimo na missão que o Senhor, porque Jesus aqui havia morrido. Jesus aqui havia sido crucificado, e Marcos escreve a esse povo que estava sendo perseguido, para que eles tivessem ânimo, para que dentro deles viesse vigor, mas também para que eles entendessem quem de fato era esse Jesus de Nazaré. E não somente isso, mas para que essas pessoas, para que esses cristãos entendessem qual a verdadeira natureza do reino desse Jesus. Por quê? Os discípulos pensavam que Jesus era um grande rei que viria vencer de forma física. E ele vai vencer de forma física, mas a batalha primeiro foi espiritual. Eles estavam prontos para pegar em armas, em espadas e em escudo, mas de fato o reino do Senhor seria vencido através do Evangelho, através da crucificação e ressuscitação do próprio Jesus Cristo. Então Marcos escreve para aquele povo que estava passando por esse momento de instabilidade emocional, que estava passando por um processo de perseguição, para trazer ânimo e para dizer quem de fato era Jesus e também a natureza do reino desse Jesus. E aí nós chegamos ao capítulo 16. E o capítulo 16 encerra esse evangelho de Marcos, fazendo um chamado à grande comissão de Jesus, já ressuscitado, para os seus discípulos. E simplesmente o Senhor diz aqui: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Entendam, é lindo o que Jesus diz aqui, mas eu fico imaginando como estava a cabeça daqueles discípulos ali. Eles estavam como? Eles estavam sendo perseguidos. O mestre deles tinha acabado de morrer, tinha sido crucificado. Eles estavam amedrontados, eles estavam atemorizados. E eles estavam também confusos, porque eles tinham colocado toda a sua expectativa no Senhor, e agora esse Jesus havia sido crucificado. E aí Jesus aparece, surge assim de forma triunfante e ressuscitado, e ainda diz o seguinte: ei, o meu reino não se limita a Jerusalém, o meu reino não se limita a Israel, o meu reino é para esse mundo. Simplesmente Jesus diz: ei, vão. Porque a ideia dos discípulos ali é que Jesus tinha vindo para aquele povo, para Israel, para Jerusalém. Era uma ideia etnocêntrica da etnia. Mas para a graça de Deus e para a nossa alegria, o reino de Deus veio para mim e para a sua vida. Por mais que nós não participemos de forma ética, de sangue, do povo de Israel. Mas ei, você é Israel do Senhor. Eu sou Israel do Senhor. Ele veio para mim, ele veio para você. E simplesmente nesse momento de temor, de confusão, de medo dos discípulos, o Senhor aparece e diz: ei, vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura, porque o meu reino não se limita a Israel, mas é para todos. Então, amados, era muito fácil, né? Para a gente que está aqui é muito fácil. Para a gente escutar hoje, né? E a gente não vive um momento de perseguição expressa, por mais que tenhamos perseguições veladas, e eu acredito que vocês entendem isso, que somos perseguidos veladamente. Mas o ambiente ali em Roma, o ambiente dos cristãos naquele momento era difícil. Era crescente ali naquele momento o paganismo. Sem dizer que o tipo de governo era um governo imperial. Fora isso, a gente tem que lembrar, os discípulos estavam tristes, estavam de luto, porque Jesus havia morrido.
e estavam sendo perseguidos, estavam escondidos. Mas interessante que mesmo em meio ao caos, o Senhor se manifesta com poder. Vocês não lembram? O Mar Vermelho estava à frente, atrás vinha o exército de Faraó, e o caos estava estabelecido. Mas em meio ao caos, o Senhor se manifesta com poder. Moisés, toca sobre as águas e elas se abrirão. Ou quando vocês não lembram também, a gente tem que lembrar e trazer à memória quando os discípulos estavam atemorizados em meio a um mar revolto. E Jesus estava à proa do barco fazendo o quê? Dormindo. E o caos estava estabelecido. Mas é mesmo em meio ao caos, o Senhor se manifesta com poder. O Senhor se acorda e diz: aquiete-se. E o mar se aquieta. E nossa vida da mesma forma. Entenda que mesmo em meio ao momento de caos, você não é uma pessoa qualquer, você é um filho do Deus vivo. E mesmo em meio ao caos, o Senhor age com poder. Jesus transforma as circunstâncias desesperadoras em respostas que são carregadas de esperança. Onde os homens viram ali o fim, porque Jesus havia sido crucificado, ele surge e diz: ei, agora eu tenho um novo começo para vocês. Onde há luto, o Senhor planta ali uma missão para aqueles homens. O Senhor aparece ali e pega o coração de homens que estavam quebrados, homens que estavam com o coração partido. E simplesmente faz: ei, eu preciso enviar vocês, e esse é o meu último ato, porque aqui há transformação. E ele pega esses homens transformados e envia para que esses homens transformem o mundo. E o Senhor conta conosco para isso. O Senhor conta com a minha e com a sua vida. Porque hoje eu estou transformado e o Senhor, Ele precisa de mim? Não. E eu sou insubstituível? Jamais. Mas eu tenho uma certeza, que o Senhor transformou a minha história. E eu, assim como Isaías, digo: Senhor, eis-me aqui. Um homem transformado, que tem um desejo no coração de ser instrumento do Senhor para transformar esse mundo. E eu tenho certeza que a sua vida também foi transformada e o Senhor conta com você, para que nesse mundo haja transformação. Entenda que aqui nesse contexto, em tempo em que dizer que Jesus Cristo era o Senhor, era uma afronta ao império, Jesus simplesmente chama os seus discípulos e diz: aí, vão lá agora e digam para todos que eu sou o Senhor. E proclamem a todos as boas novas do Evangelho. E simplesmente, amados, você olha para mim, aí eu estava lendo isso aqui e eu fiquei adrenalizado, né? Porque falar sobre a missão da igreja é muito importante. E falar sobre esse evangelho é extremamente importante. Mas o que é esse evangelho? Porque esse evangelho precisa me trazer tanta alegria, me traz tanta... Fico tão atonto em falar desse evangelho. Porque eu vou responder através da palavra. Eu queria que você fosse agora em Romanos 1. Romanos 1, capítulo 14. Capítulo 1, versículo 14. Você me pergunta: Felipe, o que é esse evangelho? O que é esse evangelho, Felipe? Eu vou te responder através das palavras do apóstolo Paulo. Eu sei que o pastor Moisés sempre fala aqui, né? Um grande problema de nós cristãos é que nós temos esquecido doutrinas básicas. Sexta-feira agora a gente estava aqui e a gente falava que as doutrinas básicas cabem na palma da nossa mão. E a gente sempre diz aqui que é jejum, oração, leitura da Bíblia, discipulado e evangelismo. O grande problema de nós cristãos é porque vai passando o tempo, a gente vai ficando velho em igreja, a gente vai participando muito de igreja. E aí, meu irmão, a gente se torna líder. Aí pronto, aí danou-se. Perdão a palavra. A gente acha que a gente não precisa fazer mais nada. Que a gente está quase no céu. É a gente no céu e Jesus na terra. Não é o contrário. O problema é que a gente tem esquecido e tem abandonado essas disciplinas básicas. E a gente tem esquecido o que é o Evangelho do Senhor.
E Paulo nos responde o que é esse evangelho. No versículo 14, ele diz o seguinte, Romanos 1,14. Ei, eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o evangelho, evangelismo, tá? Também a vocês que estão em Roma. E ele diz uma coisa extraordinária, ó. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus. O que é o evangelho? É o poder de Deus. E um poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro para judeus, depois para gregos. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Eu queria que primeiramente você guardasse uma coisa no seu coração. Eu queria que você guardasse a palavra devedor. Vou fazer que tem Stanley agora. Diga aí, devedor. Olhe para o seu irmão, está do seu lado, diga, meu irmão, eu sou devedor. Diga aí para ele, de novo, eu sou devedor. E deixa eu lhe dizer uma novidade. Diga para o seu irmão, você também é um devedor. Agora eu não estou falando aqui do Serasa, nem do SPC não, tá, gente? Nem estou falando aqui da irmã da Avon que o cabo às vezes compra e não paga. E tome vergonha, o pastor sempre fala isso aqui. Simplesmente Paulo aqui está falando que é devedor. Não somente, não no sentido de que de algo que ele pegou emprestado de alguém ou que tinha dono. Mas ele fala no sentido de quem recebeu de graça. Ele fala no sentido de que eu recebi de graça e agora eu tenho o dever de compartilhar de graça. Não é o sentido de algo que é de alguém, mas de quem recebeu a superabundante graça do Senhor. E essa graça é tão grande que eu não consigo conter em mim mesmo, mas eu tenho que compartilhar dela. Isso é ser devedor, por isso eu e você somos devedores, porque nós somos alcançados por essa graça. Quem foi alcançado pela graça se torna automaticamente um mensageiro de esperança que vem através dessa graça, amados. Então todos nós aqui somos devedores. Todos nós aqui precisamos ter o entendimento que esse evangelho, a proclamação dele, é uma responsabilidade nossa. Porque fomos alcançados pela graça. Entendam que esse evangelho, aqui, quando Jesus diz, vão por todo mundo e proclamem o evangelho a toda criatura, simplesmente ele não está dando uma sugestão divina. Ele está convocando de forma celestial e com autoridade eterna. O Senhor nos convoca para proclamar esse evangelho. E aqui eu queria que você anotasse o primeiro ponto. O evangelho é poder de Deus para salvar. Nós acabamos de ler que esse evangelho é poder de Deus para salvar. E todo aquele que nele crê será salvo. E o que é evangelho? A palavra evangelho vem de um termo grego chamado boas novas. Boas notícias, coisas novas. Coisas novas que são boas. Mas aqui não é qualquer boa nova, não é qualquer notícia boa que você recebeu. Simplesmente o evangelho do Senhor são boas novas da vitória de Deus sobre o pecado. O evangelho do Senhor são boas novas da vitória de Deus sobre a morte. O evangelho do Senhor são boas novas da vitória de Jesus contra o inferno, através da morte e ressurreição na cruz do Calvário. Essa é a essência do evangelho, esse é o significado do evangelho para nós cristãos. É a boa nova do Senhor, entendendo que através de Jesus Cristo já nenhuma condenação há para aqueles que estão nele. Essa é a boa nova para mim, para você, e isso precisa ser de fato trazido aos nossos corações e expresso com muita alegria. Essa é a boa nova do evangelho para nós. Mas por que esse evangelho é o poder de Deus? Por quê? O evangelho, esse poder está na eloquência de quem fala. O poder do evangelho está na oratória daquele que prega. Ou como Arthur falou aqui, será que está nas minhas graduações de teologia ou nas minhas pós-graduações de teologia?
Será que o poder do evangelho está num título de pastor? Não. O poder do evangelho está na ação soberana do Espírito Santo de Deus, que aplica de forma extraordinária a sua palavra, a sua mensagem aos nossos corações, e essa mensagem traz transformação de dentro para fora. Esse é o poder do evangelho. É a ação poderosa do Espírito Santo através dele. Um evangelho que simplesmente é poder de Deus para salvar, e uma salvação que vem pela fé. Porque simplesmente o evangelho revela a justiça de Deus, e essa justiça é pela fé. Tanto que diz que o justo viverá pela fé. E aqui entenda que está o centro da reforma protestante. Lutero diz que quando ele entendeu que a justiça de Deus era a justiça que ele dá gratuitamente ao pecador, então ele se viu renascer. Amados, esse evangelho é poderoso. Esse evangelho é poderoso. E nós precisamos, de fato, trazer à memória a missão de Deus para cada um de nós. A missão aqui não é do pastor Moisés, que está aqui domingo a domingo, ou de Stânia, ou do seu líder de conexão, ou do seu líder de rede. A missão que o Senhor deu foi para mim e para você. Eu sei que é muito fácil a gente estar aqui todo domingo, adorando ao Senhor, levantando as mãos, e é maravilhoso, isso é lindo. Mas entenda que a missão não é dos homens que sobem no púlpito da igreja. A missão é minha e é sua. A missão é nossa. A missão de proclamação do evangelho que traz salvação é minha e sua. Porque através desse evangelho há vida. Entenda que isso tem implicações teológicas para nós. Essa salvação não é por obras, como diz lá em Efésios, nem por religião, nem por tradição, mas essa salvação é exclusivamente através da ação desse Espírito Santo que vem em nós fé em Jesus Cristo. Então não depende de você, mas Ele conta com você. Não depende de mim, mas Ele conta comigo. Entenda que o evangelho não precisa... Aí existe um grande porquê nisso, né? Às vezes a gente se esconde atrás de algumas desculpinhas esfarrapadas. Mas, Felipe, eu não sei falar. Felipe, eu me travo. Tem gente que diz que trava quando vai falar da vida. Mas quando vai falar da vida dos outros... Tem gente, vou falar até normal. Tem gente que trava quando vai falar da Bíblia. Mas para falar da vida dos outros é um infeliz. Fala, meu amigo. Fala que se você vacilar, você cai no mesmo pecado da maledicência que ele. Amados, nós precisamos entender que o evangelho do Senhor, o pastor sempre diz, é simples. Jesus era simples. E o evangelho do Senhor precisa ser falado de forma simples. O evangelho não precisa ser adornado para ser poderoso. O evangelho de fato só precisa ser anunciado com fé, para que haja transformação. O evangelho do Senhor é simples. Billy Graham diz o seguinte: nossa missão é proclamar a verdade de Deus em amor e deixar as consequências com Ele. Não é sobre você e não por mim, é sobre Ele, é por Ele, é para Ele, é através dEle. Só se deixe ser usado por Ele. Só precisamos nos deixar ser usados por Ele. Eu sei que eu não tenho uma boa oratória. Eu ainda estou no 3º período de teologia. Falta uma jornada ainda, né, Major? Falta uma jornada ainda. Eu sei que talvez eu não seja um dos melhores pregadores. Mas eu disse ao Senhor, e eu cansei de dizer não ao Senhor. E eu passei a dizer, eis-me aqui, Jesus. Porque quem me capacita é o Senhor. Quem me capacita é o Senhor, então eis-me aqui. Eu cansei de viver para mim, eu cansei de tentar controlar a minha vida, os meus desejos. E eu só digo, eis-me aqui. E o Senhor espera isso de você nessa noite. Nessa noite não, nessa manhã, porque eu vou pregar de noite também, né? Então, o Senhor espera isso de você. Eis-me aqui. O segundo ponto que, se você quiser anotar, é o seguinte. Tem tempo hoje não, viu? Botaram o tempo ali não, então.
A missão da igreja é levar o evangelho a todos. A missão da igreja é levar o evangelho a todos. Lá em Marcos 15, 16, 15, nós vemos que Jesus diz: ei, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Vão, preguem o evangelho a todos. Entenda que aqui não é um convite, é um imperativo missionário. Jesus aqui, ele fala na voz imperativa, ele diz: ei, vão. Ele não está dizendo aqui, se puder, vocês vão. Não, ele está falando aqui no subjuntivo. Ele está falando no imperativo, ele está dando uma ordem. Vá lá e pregue o evangelho. Vocês vão agora e pregue o evangelho. É um imperativo, é uma ordem do Senhor. E esse texto de Marcos, de fato, ele faz conexão àquilo que o pastor Zé pregou aqui, foi sobre a grande comissão, marcado lá em Mateus 28. Que diz que, portanto, vão e façam discípulos por todas as nações, né? Batizando em nomes do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o alcance, amados, desse evangelho é universal. De fato, trazer sinais para comprovar que vocês são meus. E aí no versículo 17, em Marcos 16, diz o seguinte: estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Pegarão em serpentes, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Depois de ter falado isso, o Senhor foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte. Entenda que aqui, nessa parte do texto, num contexto apostólico, simplesmente esses sinais acompanhavam a pregação dos discípulos para autenticar a veracidade de quem os enviou. Tem dúvida disso? Atos 3. Atos 1, Jesus está ali e aparece para ele e diz: vocês vão ser revestidos do poder para se cumprir a profecia do profeta Joel. Beleza? E aí, em Atos 2, eles são cheios do Espírito Santo. Em Atos 3, acontece um milagre. Fora que em Atos 2, Pedro ali já prega e vidas são transformadas. Beleza? Mas em Atos 3, nós vemos a confirmação disso que lemos agora. Porque em Atos 3, capítulo 1, diz o seguinte: certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração. Às 3 da tarde, estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmola aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhe esmola. Pedro e João olharam para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para ele com atenção, esperando receber dele alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar, e imediatamente os seus pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto se pôs de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando ao nome do Senhor. Sabe o que é isso aqui? É as palavras de Deus se cumprindo. Foi a promessa de Deus para os discípulos. Ei, vocês vão e preguem. Vão e preguem. E quando vocês pregarem, eu vou fazer sinais que comprovarão que foi eu que vos enviei. Amados, falo a verdade para vocês. Eu nunca vi um cego enxergar nesse meu tempo de igreja. Eu tenho vou dizer minha idade, né? 33 anos de igreja. Eu nasci dentro da igreja praticamente. Desses 33 de igreja, né? Dentro da igreja. Mas eu me tornei cristão de verdade aqui nessa igreja, né? Aqui os meus pecados vieram para fora, foram descobertos. Eu me dispus a viver a disciplina do Senhor para mim. Mas também viver um processo de arrependimento e transformação. E estou aqui. Eu tenho 5 anos de evangelho hoje. Ó, coisa linda. Faz 5 anos que eu sou crente. 33 anos de vida dentro da igreja, mas 5 anos que eu sou crente. Que foi o tempo que eu estou aqui de fato. Estou aqui há 6 anos não, 6 anos, né? Misericórdia. O pastor ia contar, ele dizia: meu irmão, esse bicho estava me enganando. Porque eu tenho 8 anos de Zona Sul e tenho hoje 6 anos de ser cristão de verdade, porque eu me submeti à disciplina do Senhor para mim.
e com meu coração com arrependimento, eu vivi o processo de transformação que impactou a minha vida, a minha casa e tem me impactado até hoje. Então, amados, nessa minha jornada de igreja, eu nunca vi um cego através de oração enxergar. Eu nunca vi um paralítico andar. Mas não é porque eu não vi que isso aqui não é verdade. Sabe por quê? Porque através das orações dessa igreja aqui, eu já vi irmãos que estavam com câncer ser curados. Através da oração dessa igreja, eu já vi irmãos que estavam desenganados, entubados, voltarem para suas casas e estarem aqui hoje adorando ao Senhor. E a maior prova de que o sinal de Deus continua aparecendo, sabe o que é? É porque a palavra e o evangelho do Senhor continua transformando vidas. A palavra e o evangelho do Senhor continua transformando vidas. Porque os meus olhos têm contemplado pessoas entrando aqui, entregando as suas vidas ao Senhor. Pessoas que estão angustiadas, que estão abatidas, vindo aqui, sendo renovadas e restauradas por um Deus que renova e restaura. Pessoas que entram aqui, que estão presas nas amarras do pecado, do vício, mas o Senhor vem com um jugo suave sobre ela e as liberta. Isso ainda são sinais do Senhor. Os meus olhos não viram cegos enxergar, não viram paralíticos andar, mas os meus olhos continuam vendo vidas sendo transformadas na presença de Deus. Isso confirma o poder desse evangelho. E esse evangelho é responsabilidade nossa, eu digo novamente, é nossa. O evangelho não é um dom para poucos. O evangelho é simplesmente um chamado para todos. O evangelho é um chamado para todos. E aí eu trago aquela frase de Papa Francisco de Assis. Eita, pregue o evangelho. Se necessário, use palavras. Pregue o evangelho a todo tempo. E aí, se necessário, você usa palavras. E aqui eu trago um testemunho dessa semana. Eu estava na feira ali no Geisel, eu moro no Geisel, né? Estava na feira comprando frutas para levar para casa. E aí, um rapaz entra no local lá que eu estava comprando, fazendo minhas feiras, revoltado da vida, porque tinha sido enganado por um cara que tinha ajeitado o ar-condicionado dele, do carro. E ele estava irado, xingando. E aí um dos rapazes que estavam dentro desse ambiente disseram: meu irmão, por isso que eu só ajeito o meu ali, naquele menino. Porque ali é um cabo honesto. Ei, aquele bicho ali, quando ele disse que ia fazer, ele não cobra além disso, não. Ei, o bicho é honesto. E além disso, o bicho é um homem de Deus. O cara é um homem de Deus, ele é um homem de Deus. Aí eu, só lá comprando minhas coisas, né? E aí, esse cara que chegou revoltado fez... Aí eu fiz, quem é? É Maurício, é? Aí ele fez, é Maurício, isso, Maurício. Aí eu parei, olhei assim, eu fiz, no gás, Maurício? Aí eu fiz, isso é Maurício ali, daquela oficina daqui do gás? Ele fez, ei, Maurício é uma bênção. Maurício é um cabo honesto, vê? Se tiver problema no teu ar-condicionado, vai lá em Maurício. Maurício é cabo honesto, e é crente, é um homem de Deus. Ah, pensasse. E eu fiz, conheço, é da minha igreja. Eu tive coragem de dizer que eu era líder dele, né? Para não ficar, mas é da minha igreja. Benção. Aí. Assim que eu saí, meu irmão, do ambiente, eu liguei logo para Maurício. Maurício, meu irmão, passei agora aqui, o pessoal estava falando muito bem por você e eu vim lhe parabenizar pelo seu testemunho. Por que eu fiz isso? Porque alguns meses atrás, Maurício perdeu a mãe. E ele conversava comigo dizendo que se alegrava com o legado que a mãe dele tinha deixado. Que ele foi lá e todo mundo falava que a mãe dele era uma bênção, que a mãe dele era a mulher de Deus. E as pessoas se alegravam porque passaram um tempo com ela, conviveram com ela. E ele chegava para mim e dizia, meu irmão, eu não sei como é que eu faço para evangelizar. Eu não sei o que falar, não sei o que fazer. Mas eu criei uma estratégia. E aí Maurício disse que toda vez que entra num carro que tem som, ele bota na rádio da CPAD, né, Maurício?
bota na rádio lá, né? Onde passa os louvores. E é uma forma que ele tem hoje de evangelizar, de trazer a palavra do Senhor. Nosso problema, amado, é porque a gente acha muita desculpa para não fazer o que o Senhor mandou a gente fazer. Está aí. Através de um simples gesto, ele tem sido visto como um homem de Deus e tem deixado um legado. E eu fiz questão de ligar para ele e dizer, meu irmão, parabéns pelo legado que você tem deixado. Porque o legado agora não passou além da sua, não passou da sua casa. Porque eu sei de certeza que as suas filhas veem você como um homem de Deus. Eu vejo que a sua esposa vê você como um homem de Deus. Mas as pessoas lá fora agora estão vendo você como um homem de Deus. E aí ele começou a chorar, né? Como está chorando ali agora. Mas, amados, a proclamação desse evangelho é responsabilidade nossa. Nós devemos ser intencionais. Maurício, quando faz isso, ele é intencional. Nós precisamos ser intencionais. Sabe por quê, amados? Jesus Cristo, ele foi totalmente intencional quando ele foi para a cruz do Calvário morrer pela minha e pela sua vida. A intenção dele ali era para que os meus pecados fossem perdoados. A intenção dele ali era para que os seus pecados fossem perdoados. E nós precisamos ser intencionais na proclamação desse evangelho. Nós precisamos parar de nos esconder atrás das nossas desculpas. E de fato entender que o Senhor nos chamou para essa missão. O Senhor nos chamou para essa missão. E entender que a igreja que não evangeliza, e a igreja, não falo em igreja espaço físico, eu falando sobre mim e você, a igreja que não evangeliza está desobedecendo a ordem do seu Senhor. A igreja que não evangeliza está desobedecendo a ordem do seu Senhor. Tem um teólogo que eu não me lembro agora que diz o seguinte, que a igreja que não evangeliza não está adorando. Olha que pesado. Deus não nos chamou para sermos parciais e para obedecer de forma parcial a sua palavra, as suas ordens, mas de forma completa. Chegou a hora da gente levantar da cadeira e cumprir a ordem do Senhor para as nossas vidas. O terceiro e último ponto é o seguinte: a igreja é instrumento de Deus para alcançar o mundo. O evangelho, amados, ele precisa ser anunciado na minha casa, no trabalho, na vizinhança, nas redes sociais, em todo tempo e em todo local. O que nós precisamos fazer é aproveitar as janelas de oportunidade. E eu tenho aprendido com homens aqui nessa igreja a aproveitar essas janelas. Beleza, às vezes os caras são loucos mesmo, velho. Os caras são doidos. Quer que eu dê um exemplo para vocês? Pastor Moisés. Doido, velho. O cara está num restaurante, sobe numa cadeira e fala, irmãos, escute. E começa a falar de Jesus e chama o povo para orar. Tenho certeza que muitos baixam suas cabeças e respeitam. Outros entroncham a cara e não estão nem aí. Está pensando que está ligando? Fazer que nem Henrique. Estou nem aí. O que importa é que eu estou falando do evangelho do meu Deus. Nós não precisamos de muitas alegorias para pegar esse evangelho. Entenda que o poder do evangelho está acontecendo quando pessoas simples falam de um Deus que é extraordinário. Entenda que o poder do evangelho é quando eu e você, que somos pessoas simples, comuns, falamos de um Deus que é poderoso, um Deus que é extraordinário, um Deus que a morte não pôde contê-lo, um Deus que se entregou pela mim e pela sua vida. Esse é o poder do evangelho. Independente do local, independente das circunstâncias, e eu posso até pagar um preço por isso. Em meio à minha pregação, eu posso ser rejeitado pelos meus amigos, como aconteceu comigo na instituição que eu trabalho. Eu posso ser abandonado por eles, e glória a Deus por isso, porque as trevas não se juntam com a luz. Eu posso até ser perseguido no meu trabalho.
Como essa semana eu escutava um irmão dos guardiões dizendo que lá no trabalho dele, estão chacoteando dele, chamam ele de pastorzinho. Mas independente das circunstâncias, independente do preço a ser pago, eu preciso cumprir a minha missão. Eu preciso cumprir a minha missão. E entendendo que, como o pastor Moisés falou, nós estamos semeando para eternidade. Pode ser que você não veja os frutos agora, ou você não consiga nem ver a pessoa que você evangelizou. Mas você lançou o pão sobre as águas, você semeou. E aí você deixa com o Espírito Santo de Deus, que constrange o coração do homem, que transforma a vida. Não fique de olho na recompensa, porque a recompensa é eterna, o fruto é para a glória, o fruto é para a eternidade. Só se preocupe com uma coisa: obedecer à vontade do nosso Deus. Nós não precisamos nos preocupar com a recompensa do nosso evangelho, do que pregamos, do que falamos. O que nós precisamos nos preocupar é que o nosso Senhor determinou e nós precisamos cumprir. Paulo diz em 1 Coríntios: ai de mim se eu não pregar esse evangelho. Que bom seria que os nossos corações todos os dias palpitassem isso. Meu Deus, ai de mim se eu não pregar desse evangelho, Pai. E o Senhor nos chama para isso. Me lembro muito que quando falávamos em missões, tem uma frase que não me lembro de forma literal, mas dizia que missões se faz com aqueles que oram, aqueles que contribuem, aqueles que vão, não é isso? Amados, precisamos sim orar por missões. Nós precisamos. Existem irmãos que estão agora em igrejas perseguidas, em países que não se pode pregar o evangelho, mas estão lá. Nós precisamos orar por esses irmãos. Nós precisamos orar pela igreja de Mangabeira que está indo para um bairro bastante difícil, onde tem o local onde a Cidade Viva vai estar lá, é um local difícil. Mas eu queria que Deus vai fazer grandes coisas ali. Nós precisamos orar por Patos para que a igreja seja implantada lá e pela família que vai para lá proclamar esse evangelho. Nós precisamos orar, sim, pelo nosso pastor que está indo para Campina Grande pregar nos domingos lá para aquela igreja. Nós precisamos orar, sim. Nós precisamos contribuir, porque, de fato, o reino está aqui e ele precisa. Acho que precisa é uma heresia minha, porque Deus não precisa. Porque Ele supre de toda forma, independente de mim e de você. Mas eu tenho certeza que Ele se alegra com a nossa contribuição. Mas o principal, amados, nós precisamos ir. Não somente ore, não somente contribua, mas vá. E aí eu não estou dizendo para você vá para outro município, para outro estado, ou para outro país. O meu convite nessa noite para cada um de nós é que quando sairmos dessa porta, nós possamos ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Pode começar com seu vizinho, pode começar com seu amigo, pode começar com uma pessoa que você vê na rua. Tem aquele pessoal que fica ali no sinal, entrega, pedindo para comprar as coisas. Meu irmão, você compra um negócio dele e diz: meu irmão, que Deus te abençoe, que a graça do Senhor esteja sobre você. Você quer aceitar Jesus? Ele pode rejeitar, o problema é dele. Mas você semeou. O Senhor nos chama para ir, amados. Essa é a nossa missão. Nós não precisamos ser pregadores famosos, como Stanley. Vocês viram Stanley, né? Estava falando com o pastor Moisés antes, mas Stanley está famosíssimo. Se vocês quiserem crescer nas mídias sociais, peçam @ de Stanley. Meu amigo, é coisa de outro mundo. É coisa de outro mundo. Mas você não precisa ser famoso como Stanley para poder pregar o evangelho, para ser um missionário fiel. Você só precisa, nós só precisamos obedecer. Queria chamar a banda já. Nós precisamos obedecer. Nós nos alegramos muito quando escutamos aqui que a igreja do Senhor foi revestida de poder. Mas eu queria que você se alegrasse ainda mais com uma missão extraordinária e poderosa que o Senhor confiou a cada um de nós. Ele nos deu a missão de pregar esse evangelho. Ele nos comissionou a isso. Queria que você levantasse já.
Eu não sei como está o seu coração. Eu sei que essa palavra falou muito ao meu coração, porque eu sou um dos que disse sim ao Senhor, mas às vezes eu tenho me sentido atemorizado com a responsabilidade de pregar esse evangelho. Mas a partir do momento que eu entendi que não é sobre mim, é sobre Ele, as coisas começaram a se encaixar. Porque a expressão do evangelho não é sobre o que eu falo, não é sobre o que o pastor Moisés prega, não é sobre o que Alisson dá aula. O poder do evangelho está simplesmente na ação poderosa do Espírito Santo que nos enche com a sua graça. Entenda que a missão da igreja não é simplesmente promover eventos, mas anunciar uma verdade que salva. Uma verdade que salva. Nós não estamos aqui, amados, para... Eu tenho certeza que é o fundamento dessa igreja e da liderança dessa igreja, não somente aqui, mas da cidade de Viu como um todo. Que nós não nos juntamos aqui para servir de entretenimento para os salvos. Não. Não, amados. Mas nós estamos aqui para ser instrumento de Deus, para alcançar aqueles que estão perdidos. Nós não estamos aqui para aqueles que já estão salvos. Beleza, a gente se junta aqui, a gente se fortalece, a gente vive em comunhão, e isso é importantíssimo. Mas a nossa maior missão em nos juntarmos aqui é nos abastecermos do Senhor, tanquearmos os nossos corações, para que ao sair daqui nós possamos ser instrumento do Senhor na vida daqueles que estão perdidos. Entenda que enquanto houver um coração batendo neste mundo sem ter ouvido falar do nome do Senhor, desse evangelho que salva, nós, enquanto igreja do Senhor, temos uma missão a cumprir. E a nossa missão é ir por esse mundo e pregar o evangelho a toda criatura.